Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje a gente vai falar de mais uma regra opcional do sistema do Ordem Paranormal. Hoje a gente vai falar da contagem de munição. Essa é uma regra para quem quer adicionar um pouco mais de realismo nas sessões e também não curtiu muito aquele esquema de você dar um tiro em um combate inteiro e gastar já um pacote de munição completo. Muitas vezes isso pode ser um pouco frustrante. Então para isso tem essa regra opcional dentro do próprio livro que faz com que você consiga contar as munições dentro desse mesmo pacote. Então obviamente para facilitar você carregar eles, você ainda conta elas no seu inventário como um pacote de munições, mas diferente da regra normal, que se você der um tiro o pacote se perde, nessa regra opcional você tem um pacote com 20 munições. E aí, obviamente, em cada combate você só vai gastar as munições que você usar. Cada tiro que você der, cada flechada que você usar, você vai tirar um daquele pacote e o resto segue normal. Obviamente não existe pacote de munição para foguete, então um sempre continua sendo um. Você usou, acabou, não usou, ele tá ali ainda. Uma outra particularidade que essa regra gera é você ter que usar uma ação de movimento para recarregar a sua arma no meio do combate quando a munição acaba. E aí, obviamente, cada arma tem a sua quantidade de munição que cabe ali nela até você ter que recarregar. Então vamos passar por cada uma delas, eu vou falar qual é o nome da arma e quantas munições ela cabe ali no pente dela, no cartucho, enfim. E depois disso você tem que gastar uma ação de movimento para recarregar essa arma se você quiser usar ela de novo. E também, se eu não me engano, tem algumas ações, eu não lembro se só no combatente ou no combatente e no especialista, tem alguns poderes de classe que nessa regra opcional te dá a opção de recarregar como uma ação livre. Então nós temos a pistola, que a capacidade máxima dela são 12 munições, o revólver, que são 6 munições, o fuzil de caça, que são 4 munições, a submetralhadora, até por ser uma arma automática, aguenta até 20 munições, a espingarda aguenta 6, o fuzil de assalto vai até 30 munições, o fuzil de precisão obviamente é uma, né, atirou, recarregou, e a metralhadora até 50. E o que isso quer dizer? Quando você chegar nesse número de tiros, você vai precisar recarregar a sua arma. Obviamente, se um combate acabar no meio do seu pente, ali no meio do seu cartucho, você pode falar, ó, enquanto acabou o combate, eu recarreguei aqui, beleza. A quantidade de munições na sua arma e a quantidade de munições do pacote, elas meio que se juntam. Então, por exemplo, se você tá com o seu revólver e com 2 pacotes de munição, você tem um total de 40 munições. E no primeiro combate vai se assumir que a sua arma está carregada. E obviamente, a partir daí, a partir dos combates, você é responsável por contar as suas próprias balas. Uma outra mudança que essa regra causa é no modo rajada. Algumas armas, se eu não me engano, as armas automáticas, você pode dar uma rajada. O que acontece é, você faz um ataque dando um dado de dano adicional daquela arma ali, o dado de dano do mesmo tipo. O que acontece é, com essa regra opcional, uma rajada vai 10 balas de uma vez só. Então, obviamente, você está dando de um tiro em um tiro, mesmo seja metralhadora, submetralhadora, o revólver, não faz diferença. É sempre de um em um. Mas, nas armas automáticas, você pode usar a rajada para dar mais dano. Se você usar a rajada com a regra opcional, se na mesa estiver usando a regra opcional de contagem de munição, você vai gastar 10 tiros de uma vez. E aí, para dar uma balanceada, a regra de rajada, que normalmente é para um dado a mais de dano, com a regra de contagem de munição aplicada, esse dano sobe para 2 dados de dano ao invés de 1. Justamente porque, por exemplo, numa submetralhadora que vai até 20 balas, em uma rajada você vai gastar metade do pente. Seria meio injusto dar um dado só de dano a mais, né? E basicamente é isso. É assim que funciona a regra opcional de contagem de munição no livro de regras do Ordem Paranormal. Gostou dessa regra? Curtiu a dica? Deixa um like aqui também e não esquece de se inscrever no canal para não perder outros vídeos como esse, falando de regras, dos sinais do outro lado e desse universo do Ordem. E se você quiser deixar alguma dúvida, alguma sugestão, deixa um comentário aqui embaixo. Vocês sabem que eu tô sempre lendo, trocando essa ideia com vocês aqui nesse campo, tranquilo? Então, muito obrigado e olhos sempre abertos.